Oi, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje nós temos um convidado mais que especial, o meu esposo amado. E nós viemos hoje nesse vídeo trazer uma palavra para o seu coração. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque eu vou te contar, vale super a pena aquilo que nós vamos trazer nessa noite, tá bom? Então fica aí, não perde. Na palavra de hoje, nós vamos falar sobre um exemplo de cativeiro que está na Bíblia, no Antigo Testamento, e é uma palavra bem atual para os nossos dias. Bem, gente, vamos aqui para a palavra. Estou alegre porque minha esposa me deu essa oportunidade de compartilhar junto com ela e com os irmãos um pouquinho. Nós vamos aqui aprender um pouquinho, né, da palavra do Senhor, exemplos que está registrado aqui na palavra do Senhor, que também serve para os dias atuais, para toda a nossa vida, né? Em Esdras, capítulo 10, versículo 1, vai falar a respeito de uma situação que aquele povo estava passando. Então, eu vou aqui ler aqui uma passagem aqui. Esdras primeiro diz assim, 10 primeiro. diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo estas confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então, ficou aqui registrado na palavra do Senhor em Esdras, né, que aquele povo, uma grande multidão, chegou de frente, né, à casa do Senhor, e ali todos choravam, se entristeciam, e falavam ali para aquele sacerdote, aquele homem de Deus, a situação que estava acontecendo com eles, né? E o sacerdote, naquele momento, ele ficou triste, ele se entristeceu. E a palavra de Deus diz que ele chegou a um ponto que rasgou as suas vestes, né? Arrancou o cabelo da sua cabeça e até da sua barba. E chegou a um ponto que ele se entristeceu tanto, irmãos, que ele teve que fazer um voto com o Senhor. Porque o povo se encontrava aprisionado, né? Eles já tinham vindo da Babilônia porque passou um tempo cativo lá na Babilônia. O povo que era escolhido por Deus passou um tempo cativo na Babilônia, devido também à desobediência. E por eles estarem lá na Babilônia, em contato com os babilônios, eles aprenderam costumes, A cultura a deles, né? cultura, conversando um com o outro, né? No momento que eles estavam lá, aprenderam a sua cultura. É natural, né? Muita gente, tipo, quando a gente vive muito tempo com alguém, a gente acaba pegando costumes, né? Adquirindo costumes. Então foi o que aconteceu com aquele povo. Ali o sacerdote se entristeceu. Chegou a um ponto de rasgar suas vestes, né? Arrancar o seu cabelo da sua cabeça e a barba. Imagina o tanto de angústia, né? Quando a pessoa Agora, faz isso. o sacerdote, para quem ainda não lembra, para quem não sabe, ele era a figura de Deus aqui na terra. Sim. Ele era um homem que era usado como uma figura de Deus. Autoridade, né? Da A autoridade de Deus. Era ele que chegava as pessoas que estavam em pecados, né, e levavam ali uma oferta ao sacerdote, e o sacerdote levava até o sumo sacerdote, para lá ser oferecido ao Senhor. E ali o sacerdote, quando ouviu a situação que estava aquele povo fazendo, ou estava passando, o sacerdote se angustiou, né, a um ponto de rasgar suas vestes. Qual foi o motivo? O que o povo estava fazendo que entristeceu a Deus e que o sacerdote se encontrou nesse ponto? Ele ficou sabendo que os homens, né, os próprios levitas, os cantores, aqueles homens que serviam ao Deus no tabernáculo, eles também, depois que eles foram presos lá, eles se contaminaram de que forma? Eles casaram com mulheres que
de mulheres outros povos, de né? outros povos. Porque, se você não sabe, não era permitido o povo judeu casar com ninguém de outro povo. E nem de tribo diferente. Então, são 12 tribos de Israel. Então, quem era da tribo de Levi só podia casar com as pessoas da tribo de Levi. Não podia casar nem com outra tribo de Israel, do próprio povo judeu. Exatamente. Imagina povos, né, outros tipos de povos que cultuavam outros deuses. E foi o que estava acontecendo. Então, por conta desse cativeiro, as pessoas começaram a pegar o costume de outros povos, começaram a se casar, né, com mulheres de outros povos, ou seja, mulheres egípcias, cananeias, perizeus, os jebuseus, heteus, jebuseus. Então era todo tipo de povos, né? Além do casamento ilícito, que diante de Deus era ilícito, essa união, né, de povos diferentes, além desse casamento, eles ainda com o casamento adquiriram a prática, até mesmo a adoração a outros deuses. Então, por conta disso, Deus, né, mais uma vez, fez com que o povo pagasse pelo seu próprio erro. Porque Deus, eu acredito assim, Deus não castiga, mas aquilo que a gente passa é simplesmente consequência das nossas atitudes, das nossas ações. Né? Então, é o que realmente nós plantamos, nós colhemos. Então, se era contra a lei, o povo feriu a lei de Deus, né? Feriu a lei, a santidade de Deus, então o povo tinha que pagar por isso. E era justamente o que estava acontecendo. Justamente esse cativeiro foi porque o povo se afastou de Deus, o povo, né, errou contra Deus, feriu as leis de Deus, os padrões de santidade de Deus, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E é um dos assuntos que nós abordamos aqui nessa noite, porque é um assunto que é muito atual. É um assunto que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos presos dentro da nossa casa. Não podemos sair, né? E até podemos, mas temos que se resguardar de uma máscara. Não podemos se aproximar de ninguém. Temos que ficar no mínimo 2 metros, né? Não podemos mais abraçar. Não podemos mais beijar os nossos entes queridos. Não podemos estar, né, ir para uma praia. Então nós estamos presos. Nós estamos muito parecidos com esse povo que estava lá no exílio na Babilônia. Mas aquele povo, eles estavam mais prejudicados, sim, porque eles foram tirados das suas terras, das suas moradas. Agora, eu fiquei imaginando aqui junto com a minha esposa, nós também estamos prejudicados. Estão sendo tiradas coisas. Tem pessoas que têm, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que moram em Fortaleza e tem uma casa na Caponga. Ou tem uma casa no Aracati. Porque, para quem não sabe, a gente mora em Cascavel, Ceará, tá certo? Então, por isso que meu esposo está citando esses exemplos. Fortaleza é a nossa capital, né? Isso. E Caponga é o distrito que a gente mora, que é na praia. Verdade. Tem que explicar, senão o povo não vai saber que lugares são esses. Então, perdão. Então, irmãos, e nós não podemos sair da nossa casa, né? Que hoje nós moramos aqui em Cascavel, Caponga, e não podemos ir a Fortaleza, no caso, né? Não estamos podendo ir em Aracati, Beberibe, não estamos podendo. Então nós estamos... nenhum lugar, ou seja, fazer nenhum nós tipo não estamos... A gente mora na praia e nem na praia a gente tem direito de ir, né? O que me chama atenção, Maíra, né? O que me chama atenção nessa palavra, por que eu digo que ela é atual? Porque assim como aquele povo ele estava preso ali no cativeiro em Babilônia e não poderia sair para a sua terra, porque eles tinham pecado contra Deus. E ainda fizeram coisa mais triste, né? Diante dos olhos do Senhor. Eles pegaram mulheres que não era para ter pegado. E tudo isso veio a consequência. E o sacerdote, ali naquele momento que ele viu, ele sofreu, né? Ele se angustiou. E por isso que eu falei a respeito, que a gente não está podendo sair e que essa palavra é atual. Porque hoje nós estamos recebendo as consequências dos nossos pecados, daquilo que nós passamos para trás. Se a gente voltar a fazer uma retrospectiva de vários carnavais que houve aí, se os irmãos se lembram, se o povo se lembra, né? Pessoas pegaram Jesus e saíram arrastando
né, pisoteando, dizendo que Satanás tinha mais vencido. poder, tinha vencido ao Senhor. Né? Pegaram também o Senhor, né, e colocaram, né, uma cruz, introduziram ali. Né? Então, tudo isso a gente vai ver as consequências. A gente vai ver as consequências das coisas que fizemos contra o Senhor. Então, o sacerdote aqui, Esdras, né, ele se encontrou nessa situação. E ele disse, olha, então, para que isso seja mudado, essa situação seja mudada, nós temos que fazer algo, nós temos que se levantar, nós temos que se humilhar diante do Senhor. Então, é isso que nós vemos hoje nessa palavra, o que aconteceu. Foi que aquele sacerdote, instruído pelo Senhor, ele chamou o povo dele, o povo de Deus, né, ao arrependimento, para que o povo voltasse a renovar a sua aliança. Então, é isso, irmãos. É isso que a gente queremos aqui anunciar. Houve uma libertação do cativeiro. Né? Então, o povo de Deus foram livres do cativeiro, porém, mesmo depois de livres do cativeiro, eles tiveram que se consertar diante de Deus, ou seja, tiveram que abandonar as mulheres, né? Tiveram que deixar as suas mulheres, filhos, as suas crianças. Né? Ou seja, eles tiveram que se separar. Imagina a situação. Né? Tiveram um casamento ilícito, ou seja, um casamento que não era para ter sido, porque eram dois povos diferentes, e para se consertar, só para você ter ideia do tamanho do padrão de santidade de Deus. E quando Deus diz que é de um jeito, não adianta fazer atalho. É do jeito que Deus falou e pronto. Então, o que é que esse povo precisou fazer? Eram casados, já tinham filhos, precisaram abandonar as suas mulheres e seus filhos, porque eram de outros povos. Era um casamento misto, então isso não podia. Então, para que eles viessem ter o perdão de Deus, se consertar diante de Deus, foi necessário isso. E você que está aí do outro lado, você pode dizer assim, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou não estou me casando com outra pessoa além da minha esposa, não. Nós não estamos querendo aqui falar isso. A gente está simplesmente contando a história. Exemplo, estamos falando o exemplo da história de Esdras, o que aconteceu, o que aquele povo sofreu, o que levou aquele povo a sofrer e o que eles tiveram que fazer e abrir mão para poder se redimir diante de Deus. É apenas um exemplo. E para isso a gente precisa refletir na nossa vida, na nossa humanidade, na nossa nação. O que está precisando ser consertado para que toda essa situação pare, né? Acabe de vez. Então, o que o mundo tem feito contra Deus? O que as nações têm feito contra Deus? Quantas blasfêmias têm acontecido contra Deus? E Deus é amor, mas é justiça. Então, tudo tem um limite. Então, Deus está permitindo a gente passar por toda essa situação para que a gente venha analisar a nós mesmos, consertar as nossas vidas, consertar aquilo que está torto, que está errado, assim como esse povo precisou consertar, né? E trazendo aqui, Maíra, um pouco mais sobre a história de Esdras. Esdras, ele, quando a situação ficou dessa forma, que o povo se chegou até a ele e reconheceu o seu pecado, reconheceu que tinha transgredido a lei do Senhor, eles disseram uma palavra, irmão. Eles disseram uma palavra que essa palavra, ela faz arder o nosso coração. Eles disseram assim, olha, tudo que você disser diante do Senhor, nós faremos. Tudo que for necessário para que a gente venha se redimir diante de Deus, nós faremos. E aqui está escrito na palavra do Senhor que ele pediu para que as duas tribos, né? As duas tribos que eram mais aproximadas do Senhor, que elas passassem Levi e Benjamim, que elas passassem 3 dias para se apresentar todo aquele povo diante do Senhor, para que todos aqueles que pecaram contra Deus, né, que pecaram contra os mandamentos do Senhor, eles viessem até o sacerdote, o sumo sacerdote, para que fosse anunciado àqueles que tinham feito as coisas que não agradavam a Deus. E assim fizeram. A Bíblia diz que eles, né, ali se santificaram diante do Senhor e procuraram se consertar diante de Deus. E o Senhor perdoou o seu pecado. Hoje, irmão, nós estamos passando por uma situação que precisamos se voltar para o Senhor. Estamos vendo aí tudo fechado. A doença está aí, a pandemia, né,
que nós estamos vendo, tudo isso é a permissão do nosso Deus. É o próprio Deus que está pesando a mão sobre essa humanidade. Aí nós pensamos assim, e Deus é tão cruel que ele não está vendo pessoas velhas morrendo, que ele não está vendo pessoas também, pai, deixando suas famílias, irmãos, Deus olha, não tem nada a ver com isso, como falei, né? É apenas a consequência. se nós observarmos a palavra do Senhor aqui, esse povo tinha também família, tinha filhos, tinha jovem, né? E todos aqueles que foram, que nasceram do pecado, da desobediência, o próprio Deus, ele pesou a mão, ele disse, vocês têm que despedir as suas mulheres, com as suas filhas, né? Com as suas crianças. Esse é a ordenança do Senhor. E eles disseram, tudo aquilo que for necessário para que a nossa aliança seja renovada, nós faremos. E ali foi feito. Então, para a gente ser mais objetivo, o que é que precisa, irmãos? Nós precisamos o quê? É difícil falar, mas é a realidade. Precisamos levantar altares, novos altares. Precisamos nos redimir diante do Senhor. Toda essa humanidade está sofrendo, está gemendo. Por quê? Porque nós pecamos no nosso passado. Nós pecamos e fizemos coisas que entristeceu o nosso Deus. E hoje precisamos, sabe o quê? Se redimir, renovar nossa aliança com Deus. Porque muitos de nós estamos com a nossa aliança quebrada diante do Senhor. E precisamos o quê, irmãos? Levantar novos altares. E o que é levantar novos altares? É reconhecer que pecamos, reconhecer que nós erramos e precisamos se voltar para o Senhor. Reconhecer que só com aliança renovada com Ele é que nós iremos vencer essa doença, essa pandemia que estamos aí. Já faz mais de 2 meses, né, Maíra? Que nós estamos com nossos comércios fechados, né? Estamos distante dos nossos parentes, não podemos abraçar, não podemos beijar. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor está pesando a mão sobre essa humanidade. Mas ainda há tempo, como o profeta disse, ainda dá tempo de nós se redimirmos. O que é que nós precisamos? Se voltar para Deus. Então, irmãos, eu deixo esse recado para vocês, para todos nós, que nós possamos se voltar para o Senhor, que nós venhamos reconhecer que precisamos estar, que está de mão dadas. Olha, o Senhor, ele não deixou que as famílias estivessem em casa por um motivo banal não, irmãos. O próprio Deus, ele permitiu que nós fôssemos tirados dos nossos empregos, dos nossos trabalhos, e ficasse na nossa quarentena, dentro da nossa casa, para nós meditarmos naquilo que nós estávamos fazendo com Deus. São inúmeros motivos. Tem muitos motivos. Deus está trabalhando de diversas formas, né, nessa quarentena aí, com as pessoas em casa, né? Então, eu acredito que na nossa vida, na nossa cidade, Deus está trabalhando de um jeito. Eu acredito que na sua vida, de outro jeito. É um momento que está todo mundo refletindo a favor de você mesmo, refletindo, nossa, o que eu fui até hoje, o que eu fiz até hoje, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. É o momento que a gente está precisando, ou na verdade, o momento que a gente já caiu em si, para valorizar o que realmente valia a pena, né? Então, tudo aquilo que a gente está sentindo falta hoje, nós tínhamos com naturalidade e não valorizávamos. E já que está todo mundo trancado, a gente hoje valoriza a liberdade, a gente hoje valoriza um passeio, a gente hoje valoriza um abraçar, a gente hoje valoriza um toque na mão, valorizamos tudo aquilo que nós perdemos. Então, até nisso, Deus está trabalhando de diversas formas em todos os lugares. Eu acredito que não é só na minha vida, ou no meu esposo. É o momento que a gente está vendo quem realmente vale a pena colocar na nossa vida, quem realmente vale a pena se relacionar, não é verdade? Quem realmente buscava Deus com sinceridade, quem realmente tinha um bom caráter, quem não tem. Então, é o momento que os nossos olhos estão sendo abertos para tudo. E completando aqui as palavras que a minha esposa falou, foi palavras profundas, mas eu queria deixar também algo aqui para o meu coração e para o seu coração. Quantas vezes nós não dormimos discutido com um filho?
Quantas vezes nós não vamos levantar, nós levantamos pela manhã e não damos bom dia. E quando nós levantamos, nós, antes de falar com o Senhor, nós vamos olhar para o celular, olhar quais foram as mensagens que foram enviadas, olhar, né, as redes sociais. E não tiramos momento para falar com o Senhor. Às vezes nós passamos o dia inteiro afadigado no trabalho, na preocupação, do dia a dia, e não tiramos um momento para falar com Deus. Muitos que nem lembram de Deus, só lembram no momento do aperto, da necessidade, da dor. Né? E hoje nós temos tempo de sobra. Hoje nós estamos dentro da nossa casa, quarentena. Temos tempo para falar com nossos filhos. Temos tempo para recolher os telefones de cada um, como eu vi um vídeo hoje. E em vez de a gente estar cada um no quarto, cada um na sala, na área, na despensa, eu não sei aonde, com o seu telefone, conversando com seus amigos. Hoje nós podemos estar dentro da nossa casa. É momento de união, né? Então tudo isso, meus queridos, o Senhor, ele deixa esse exemplo de Esdras, né? O povo pecou, o povo errou, mas aquele mesmo povo que pecou contra o Senhor, aquele mesmo povo, ele chegou para aquele sacerdote e perguntou: o que nós faremos para nós se consertarmos com o Senhor? E ele disse: se vocês se voltarem para o Senhor, com certeza ele irá perdoar os pecados. Então é momento, irmãos, é momento de nós nos achegarmos mais à nossa esposa, não ter mais segredo, sabe? Não ter mais aquele telefone que toca e eu vou esconder ali no canto, ou vou colocar no silencioso para minha esposa não ver. Ou senha que marido não sabe, ou a esposa não sabe, né? Não Tudo isso tem que cair por terra. Esses altares aí tem que cair para a gente levantar, erguer novos altares. E como é que a gente levanta novos altares? É andando em verdade, em sinceridade. É a nossa aliança, olha, ela estando renovada com nossos familiares. Porque, olha, Deus, ele permitiu que as igrejas fossem fechadas, os comércios, né? Muitas coisas foram fechadas. Mas, olha, o nosso coração, ele é para estar aberto, para a gente estar reunido dentro da nossa casa. E não adianta alguém dizer, a igreja não é as quatro paredes. Verdade. A igreja não são as quatro paredes. Ali chama-se templo. A igreja sou eu, é você. Não adianta dizer que o templo não é importante. É sim. Porque Esdras, quando ele foi livre do cativeiro, ele recebeu da parte do rei Artaxerxes a responsabilidade, ou seja, a autoridade, para quê? Para reedificar o templo, para o povo buscar a Deus dentro do templo, adorar a Deus, ou seja, reedificar a aliança com o Senhor. Então não se engane não, viu? O templo é importante sim. E aqui está registrado, irmãos, que crianças, mulheres e homens ficaram de frente da casa do Senhor e choraram, porque viram a casa do Senhor destruída, sabe? Ali era a esperança que eles tinham de falar com Deus e de ouvir respostas de Deus. Mas precisava ter renovado as suas alianças, que estavam quebradas. E quando eles renovaram as suas alianças, aí sim, aí Deus começou a trabalhar e Deus deu vitória àquele povo. Então que essa mensagem, ela não tenha... que ela não pare por aí. Que ela não tenha só penetrado o meu coração, da minha esposa, mas que vá de encontro ao seu coração, que você receba essa mensagem. Não estamos pregando aqui religião, estamos falando do que Deus ele quer para nós nesses últimos dias. Isso mesmo. Então compartilhe essa mensagem aí com todos os seus contatos, nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus conhecidos, para que essa mensagem ela chegue no coração, né? Porque é um momento que muita gente está precisando ouvir mensagens, entender o porquê de tudo isso. Não é normal. Não ache que o que estamos vivendo é normal, porque não é, tá certo? Antes de ser algo natural, antes de ser uma doença transmitida ou criada, antes de qualquer coisa, existe um mundo espiritual. Antes de qualquer coisa, saiba que Deus ele está trabalhando em meio a tudo isso, tá certo? Então, compartilha. Se você não faz parte dessa família, se inscreve no canal, tá certo? Aqui nós temos diversos conteúdos, temos
curiosidades bíblicas, onde você aprende nomes estranhos, quem eram os donos desses nomes estranhos. É né? importante. Então, nós temos diversas coisas aqui, tá bom? Então, super beijo. Tchau, tchau. Quero agradecer a presença do meu esposo aqui, né, que sentiu o toque no coração de poder estar trazendo essa mensagem para vocês. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Assista também esses vídeos. Se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Tchau!